Oi, Anderson e toda a sua equipe, um grande abraço. Eu sou a Clarice, aqui em Toledo, Paraná, só que eu estou passeando na casa da minha irmã, aqui em Tunas do Paraná. E, eu ando fazendo suas campanhas, como você vai pedindo, vou fazendo. Agora entrei na campanha do Exu do Ouro e tenho muita gratidão a agradecer pelo grande livramento. Que aconteceu comigo ontem, né? E a minha irmã também, que tivemos livramento de ser queimadas, né? A casa dela pegou fogo totalmente. Não sobrou nada. Mas estamos aqui, com a graça de Deus, são e salvas. Os bens materiais a gente constrói depois, né? Deus vai abençoar. Mas o que eu tenho é agradecer, né, pelas correntes, pelas campanhas que você anda fazendo. Gratidão por tudo. Um grande abraço. Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia, infinitas oportunidades, mais uma vez gravando aqui no Recanto de Maria. Muita chuva, inclusive ontem à noite, olha, foi uma das mais fortes que a gente teve aqui já nesse ano, né? Sem condições, né, de ir para a zona rural, sem condições de pegar as estradas, inclusive aqui a 500 metros daqui, teve deslizamento de muita terra na estrada, não dá para passar, né? Então, para não ficarmos sem vídeo e ajudarmos os nossos irmãos, a gente resolveu mais uma vez pedir, né, ao espiritual o auxílio aqui no Recanto de Maria. Hoje nós temos um relato que me faz voltar lá atrás, acredito que você que está assistindo vai se recordar disso, né? Nós temos um público aí que assistiu, né, a novela Renascer em 1900, ela passou em 1993, e foi o ator Osmar Prado aí que viveu um grande personagem que marcou, né, bastante a carreira dele. Eu acho que vocês se lembram, meninos. Rafael Silva não vai se lembrar, né? Da novela Renascer, onde o Tião Galinha, né, me chocava um ovo debaixo do braço, que era o quê? O diabinho? Ele falava que era o cramulhão. Ele queria criar o cramulhão na garrafa, né? Bom, Rafael Silva. E aí, pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí, galera, beleza? Você não se lembra dessa novela, né? Não me lembro. O Rafa se lembra. Eu lembro. Nossa, essa novela Se eu aí não me foi engano, tava tendo a reprise dela, né? Teve reprise dela, não muito tempo aí, teve reprise, sim. E nessa história, né, o Tião Galinha era um homem simples, tá? Místico, cheio de crendices. Ele acreditava que poderia melhorar a vida e ter sorte, chocando um diabinho como se fosse um ovo, né, debaixo do braço. Era até muito engraçado, né, a forma que ele atuava, né? É um baita ator, Osmar Prado. Era uma cena marcante, né, e até meio perturbadora, que virou aí assunto na época. A novela tinha um clima forte de misticismo, crenças populares e conflitos espirituais, principalmente envolvendo o personagem, né? Chamava José Inocêncio, o personagem aí que o Osmar Prado fazia. Então, eu vou deixar vocês, né, com esse relato e vamos tentar, né, auxiliar e ajudar aí, porque nós temos o relato da Amélia, a mãe, que pede ajuda aí para a filha Luciana. Me chamo Amélia dos Santos. Venho pedir ajuda, pois estou sofrendo demais com a morte da minha filha Luciana. Ela desencarnou com apenas 25 anos. Sempre foi muito rebelde. Nunca ouviu meus conselhos, começou a mexer com magia. Eu sempre avisei que mexer com magia era perigoso. É como uma faca de 2 gumes.
Você não sabe o que esperar. Luciana arrumou um livro antigo de magia e resolveu fazer algo que até hoje eu não consigo acreditar. Ela dizia que iria invocar o diabo e depois prender ele dentro de uma garrafa. No começo, achei aquilo loucura. Pensei que fosse coisa da cabeça dela, mas comecei a ter medo. Ela falava de rituais, de atos que precisavam ser feitos corretamente para que funcionasse. Eu sempre tive medo do sobrenatural, então só observava com o coração apertado. Ela fez coisas estranhas. Levou um ovo de galinha preta para uma encruzilhada à meia-noite, enterrou, fez palavras que eu não entendia, acendeu velas, ficou dias isolada no quarto. Com 15 dias que ela enterrou o ovo, disse que desistia da magia, que era perigoso demais. Mas ela mesma dizia que, segundo o livro, com 21 dias o tal diabinho iria nascer. Anderson, minha vida virou um inferno. Minha filha começou a ter comportamentos estranhos, mudou completamente. Ficou agressiva, andava pela casa de madrugada, falava sozinha, não dormia mais, tinha olhar vazio, em alguns momentos parecia que não era mais ela. Parecia comportamento de bicho. Com 25 dias após o ritual, numa madrugada, ela entrou em desespero. Acordou gritando, disse que o diabo apareceu para ela. Disse que ele falou que o filho deles estava na encruzilhada esperando por ela. Ela surtou, saiu correndo pela casa chorando, dizendo que precisava ir até lá. Naquela mesma madrugada, minha filha tirou a própria vida. Desde então, minha casa nunca mais foi a mesma. Ouço vozes, barulhos, portas batem. Vejo vultos passando pelo corredor. Tenho a sensação constante que ela ainda está aqui. Eu acredito que minha filha não conseguiu seguir. É muito sofrimento para uma mãe. Hoje eu convivo com medo dentro da minha própria casa, com forças que não entendo. Anderson, me ajuda, ajude minha filha, eu te imploro. Que os bons espíritos amigos se façam presente, que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe intercessora de mais um trabalho. E eu pergunto, em quantos irmãos, em quantos espíritos precisando de ajuda nós nos encontramos aqui? 23 espíritos, quantidade, né? 23 irmãos. A Luciana, ela consegue se comunicar com a gente através do nosso aparelho? Posso falar. Luciana, você se recorda da sua mãe, Amélia? Amélia? Você está precisando de ajuda? Eu precisava de ajuda. Você permanece ainda na sua casa? Claro. Para que você queria, né? Qual a finalidade de ter esse diabinho na garrafa? Dinheiro, parece? Dinheiro. Você não teve medo de mexer com magia? Não. Você se sentiu em algum momento obsediada? Sim. Você foi à encruzilhada sozinha? Eu fui sozinha. Que coragem, né, gente? Porque esse tipo de ritual, tá? Tem que ser feito ali à meia-noite, né? Então imagina você indo numa encruzilhada, uma mulher indo numa encruzilhada sozinha à meia-noite, né? Você não teve medo quando viu o diabo, quando ele apareceu para você? Eu vi ele. Como que você consegue passar para mim como que você tirou a sua vida? Enforcado. Hoje você consegue se arrepender do que você fez? Ainda não. Ainda não. Você consegue se perdoar? Sim. Você não bate muito, né? Não se arrepende do que fez e né?
e diz que consegue se perdoar. Você, fora você ter você, né? Tem mais espíritos na sua casa, na casa da sua mãe? Tem outros obsessores, espíritos lá? Tem sim. O obsessor tá bem revoltado aí, né? Você aceita as nossas orações? Sim. Quer aproveitar a oportunidade e deixar um recado para sua mãe? Eu amo você, minha mãe. É isso? Falou baixinho assim. Bom, gente, eu falo para vocês tomarem muito cuidado, né, ao mexer com essas coisas, com magia, pegar livros, né? Eu acho que os livros, nem todos ensinam, né, a magia completa, né? Começo, meio e fim. E tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque tudo tem consequências, né? E uma hora vem, tá? Então, ainda mais se você não tiver um preparo espiritual. Então, parem com esse negócio de fazer magias. Eu recebo inúmeras mensagens. Eu fiz isso, agora na minha casa tá assim, tá assado. A minha vida tá de cabeça para baixo porque eu fiz isso. Então, parem com isso, gente, tá? Vamos respeitar, né, o lado espiritual. E, claro, né, quer fazer uma magia? Vai lá, dobra o joelho no chão e faça uma boa oração. Isso é uma magia muito boa. E é claro que isso vai trazer, né, boas consequências aí mais tarde para sua vida, tá? Então, esse é o conselho que eu dou. Não mexa. Não sabe, não mexa. Nunca fez, ouviu falar, não faça, tá? Principalmente com almas. Muita gente aí pedindo, brincando, fazendo coisas ligadas às almas e depois vem as consequências pesadas, né? E às vezes não atinge você, mas atinge alguém, né, que é um pouquinho mais fraco ali na família, ou tem uma mediunidade e não se cuida. Então, tome muito cuidado. Isso tudo pode ser e é perigoso. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos distante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada, ou terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende
que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que, ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Bendito é o desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito. Eu pergunto, quantos espíritos, quantos irmãos vão seguir em paz, vão passar o tratamento espiritual? 13 irmãos, a gente tinha uma quantidade bem maior, nós somos gratos, agradecemos a espiritualidade. E a nossa irmãzinha, a Luciana, conseguiu passar? Não. Ainda não. Ela não foi. Vamos continuar, né, em vibração, pedindo aí pela Luciana e pelos demais irmãos, né? A sementinha foi plantada, isso que importa, né? Isso é o mais importante. E eu agradeço a todos vocês, né? Não deixa de compartilhar, não deixa de assistir esse vídeo por inteiro, viu, gente? Muita gente não assiste, né? Não quer assistir, mas quer ali, tem, né, um carinho pelo canal, quer que esse trabalho continue. Deixa o vídeo rodar completamente, depois você vai lá e assiste da tua forma, né? Pula partes, enfim, tá? O certo é assistir inteirinho para você ter um entendimento, né? Eu falo que cada vídeo sempre tem uma lição. Então, que fique essa para nós, né? Não mexer com coisas que não temos o conhecimento e o entendimento. Ficam com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.